pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, a gente já está com a nossa arte separada aqui, né, nosso trabalho finalizado. Ficou muito interessante dentro do Canva. Né, ele foi bem simples de se fazer, então fica até o final. Aí que você vai conseguir estar replicando ele. Eu utilizei apenas um PNG, como vocês podem ver. Vou deixar ele disponível na descrição, como eu sempre utilizo. Aqui está a nossa imagem de fundo, como eu localizei ela. Escrevi background, filtrei por gratuitos e peguei esse aqui, ó. Vocês podem ver que é o mesmo, ó, tá vendo? Então, você vai fazer essa pesquisa e arrastar ele para cá, ó. A gente já tem esse resultado. Aqui eu vou copiar já esse texto para cá. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu percebi que esse era um aplicativo da versão Pro do Canva, eu não sabia. Então você pode estar adicionando sem um gradiente, a gente não vai ter a mesma beleza, mas a gente vai ter a mesma textura. Então, aqui em domingo você pode pesquisar a fonte, essa fonte aqui, ó, escrevedor Mingo, colocar no marrom, vamos ajustar nosso texto, né, justificar ele para a esquerda, colocar ele no marrom e diminuir aqui o espaçamento das letras, ok? Então aqui a gente já tem o mesmo resultado, ó, praticamente, tá vendo? Então você pode fazer aqui sem o aplicativo, né? Então eu estou utilizando esse tamanho. Vocês podem ver que fica praticamente quase a mesma coisa. Claro que o gradiente ele dá um brilho a mais, né? Eu nem sabia antes de montar esse vídeo, porém você vê que a gente consegue ter o mesmo resultado aí. Você pode até colocar um marrom um pouquinho mais claro, pelo menos aqui, ó. Então só copiar esse código hexadecimal que você vai ter acesso aí, ok? Então a gente está com a nossa palavra aqui, eu vou construir nesse modelo aqui para ficar mais fácil, e no final, né? Opa, removi o fundo sem querer. No final eu vou mostrar como que foi feito o gradiente para quem tiver o Canva Pro conseguir executar da mesma maneira, ok? Então estamos com a nossa palavra aqui, separamos, né, as sílabas da palavra e seu espaçamento entre linhas, ok? Aí aqui, vamos selecionar uma moldura. Essa moldura eu vou adicioná-la bem aqui. Vou até puxar uma guia aqui, para a gente conseguir seguir o mesmo tamanho. Deixa eu alinhar essa guia aqui em cima. Seguir essa mesma ideia aqui. Vou puxar outra guia para a gente seguir essa mesma ideia. Então aqui em cima aparece a numeração, né, caso você queira colocar exatamente do mesmo tamanho. Então você pode seguir aí esses números. Na verdade aqui a gente não está utilizando a palavra domingo inteiro, porque a gente tem um elemento aqui. A gente deixa mais ou menos até aqui, ó. E aqui alinha junto com a guia. Ok. Aí aqui vou jogar mais duas vezes, né, mais duas molduras. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com um cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Duas molduras, uma aqui, ó, vou até pegar o tamanho certinho para a gente ir fazendo pelo tamanho. Você não precisa seguir o tamanho certinho, caso você não queira.
tá bom? Pode seguir um tamanho bem parecido, mas aqui no vídeo para a gente poder ter o mesmo resultado da arte de cima. Vou mexer na guia, deixa eu só chegar perto aqui da minha moldura, perfeito. Aqui embaixo eu vou seguir o mesmo procedimento, então você pode ver que aqui aparece a linha que eu vou deixar aqui na lateral esquerda, tá vendo? O número 351, 351, tá certo? 851. E aqui embaixo o 1100. Então, caso você queira, você pode aí estar utilizando o mesmo tamanho, né? O tamanho exato. Então tá aqui, ó, a gente dividiu certinho. Né? E eu pesquisei por igreja para achar essas imagens. Quer ver? A gente tem uma de oração aqui, ó. Moça, eu filtrei para gratuito também. Aqui, ó, estamos com a nossa imagem aqui, ó, como vocês podem ver. Então você vai colocar no primeiro momento a imagem vai vir para cá, você dá 2 cliques e arrasta ela aqui para o rosto da mulher. Aqui. Temos a nossa primeira imagem. Acho que eu coloquei oração. Então vocês veem que pela busca, né, os resultados eles mudam. Cadê a outra imagem? Será que eu desci muito? Filtrei por gratuito, não foi? Eu filtrei por estático. Cadê a nossa outra imagem? Vou colocar orar. Foi essa aqui, ó. Essa imagem aqui eu vou deixar ela disponível para download. Por quê? Porque eu faço aqui nela, né, eu utilizo o Canva Pro para fazer a remoção do fundo, para a gente pegar esses dedos aqui fora. É um pequeno detalhe. Se você não achar necessário, você não precisa fazer. Você pode descer só um pouquinho aqui, né? Questão da oração, ó. Aí você não vai precisar baixar nenhuma imagem. Pode até fazer assim, para ficar mais fácil. A gente está com nossas imagens aqui. Se eu não me engano, aquela imagem ela é gratuita. Deixa eu só confirmar agora que eu fiquei na dúvida. É a imagem gratuita essa aqui. Então vamos lá, a gente vem editar nela. E aí a gente vai zerar a saturação para a gente deixar no preto e branco. E aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então aqui dentro de editar e ajustar, a gente zera a saturação. Vocês podem ver. Aí aqui você pode dar uma contrastada se você quiser, ó, se achar interessante, tá vendo? Tem um preto e branco um pouquinho mais forte. Essa aqui a gente vai aumentar um pouquinho do brilho, tá vendo? Para ficar na mesma intensidade do preto e branco. E essa aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então no final vou fazer essas duas técnicas, né? Tanto essa aqui da mão saindo, como esse gradiente para quem tiver o Canva Pro. Não me atentei nesse detalhe, eu sempre foco em trazer as artes dentro do Canva gratuito aí, né? E são dois detalhes que eu não me atentei. Então vamos lá. Tá aí, ó, a gente já está com esse resultado bem interessante. Aqui acho que dá pra gente diminuir um só. Diminuir, tá no 271 tamanho, para entrar certinho dentro dos grids, tá vendo? Das guias que eu puxei para cá. Então essas guias também nem são necessárias, caso você queira colocar também, se não quiser não tem problema nenhum. Porque aqui em Salmo, a gente utilizou a Liga Spartan, vou copiar ela diretamente por lá aqui, né?
Então tô aqui com a Liga Spartan, tamanho 20, ok? Então você vai adicionar essa fonte aqui, vai vir aqui em cima, né, em adicionar fonte, vai Liga Spartan, ok? E a cor dela, para você ter o mesmo resultado, é esse aqui. Então aqui em cima a gente tem esse nome Salmo 90, a gente tem ele 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 vezes. E a gente tem um padrão de estilo ali. Então vamos começar daqui de cima. Ó. Foi exatamente aqui do N. Vamos confirmar. Sim. Vamos lá. 1, 2. Estou apertando Ctrl D e está duplicando certinho no lugar que eu preciso. 3, 4, 5, 6, 7. Chega até as 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, já temos as 8. Vou selecionar todas de uma vez e vou descer um dedo só. Pronto. Deixa eu deixar aqui. Agora, qual é o procedimento? Nessa aqui, eu vou deixar uma transparência de 20. Nessa aqui, eu vou deixar essa mesma transparência de 20. Nessa aqui, eu vou deixar uma transparência de 40. Nessa aqui, eu também vou deixar essa transparência de 40. Sobrando assim 4 bem claras. Aí nessa aqui, eu vou deixar uma transparência de 60. E nessa aqui, eu vou deixar uma transparência de 60 também. Então a gente tem esse resultado aqui, esse efeito aqui. Tá vendo que interessante? É muito bacana, né? Eu gostei bastante. Você pode fazer ele assim, pode fazer ele vazado, né? Da forma que você quiser. Aqui a gente já está finalizando esse trabalho, então vamos aqui em Dynamic Element, filtrar para o gratuito e vamos pegar esse aqui. Esse elemento ele vai bem aqui, ó. Então aqui em cima, ó, como vocês podem ver, ele está bem perto do Mingo ali, né? Bem perto do D. Então a gente pode colocar ele aqui em cima, caso você tenha puxado as guias, pode jogar certinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar no marrom da cor do domingo. Aqui eu posso aumentar um pouquinho. Acho que não tem nem a necessidade de deixar ele bem rente aqui. Acho que dá pra deixar aqui, acho que ficou melhor. Vou duplicar esse elemento e vou jogar esse elemento aqui embaixo. Então já tem esse resultado aqui, ó, tá vendo? Muito interessante, né? Como vocês podem ver. Então a gente já está finalizando praticamente. Aqui em cima a gente tem as informações, né? O nome da igreja, tudo fictício, claro. O nome da igreja, a data e local. Vou copiar para lá e colar aqui para a gente não perder muito tempo. Então pulei essas informações aqui em cima. Ó, então a nossa fonte ela está na mesma cor, como vocês podem ver. A gente pode até mudar para a cor do domingo agora. E essa fonte, Glacial Indiferença, que é uma fonte gratuita. Glacial, só que se escrever glacial ela já vai aparecer. O tamanho está em 13,6, a cor vocês já viram, o espaçamento entre letras ele está de 162. E aqui também 162. Mesma fonte, mesmo tamanho. Então aqui em cima eu coloquei as informações. E aqui embaixo, tanto que eu vi agora, eu vou querer diminuir. Vou deixar aqui no 2. Acho mais interessante. Então como que a gente faz isso aqui embaixo? A gente vem aqui, pega uma forma, subir aqui, localizar a nossa forma. Estamos com a nossa forma aqui, ó. Aí aqui eu vou adicionar uma borda, colocar em 2, numeração da borda, para ser uma coisa bem, sabe, bem delicada. Diminuir aqui. Então aqui eu vou deixar, num primeiro momento, eu vou deixar ele assim, sem definir exatamente o tamanho, para pegar a fonte de lá e a gente trabalhar baseado nessa fonte. Então a fonte é a mesma que a gente utilizou lá em cima, só que ela está no tamanho 18. Ok? Então eu vou colar essa fonte aqui. Colei a fonte aqui, centralizei junto com a palavra domingo, tá vendo? Deixa ela aqui, ó. Aqui tá interessante. Até para puxar um pouquinho para cá. Vou deixar aqui mais ou menos.
Tá vendo? Então, vou deixar aqui. E aqui no espaçamento entre letras, a gente tem um espaçamento de 714. Aqui, então, é só você colocar esse espaçamento, você vai ter esse efeito da separação das letras, isso traz um contraste visual bacana. E aí, a partir daqui, a gente alinha aqui, fala, pô, quero tirar um pouco desse arredondamento, vou colocar aqui um 23. A gente tem esse arredondamento menos agressivo, não quero arredondamento nenhum, quero isso quadrado. Pode deixar assim, quero um arredondamento muito bom, né, tipo, bem arredondado os cantos. A gente tem 99, então aqui fica a critério e tudo nessa arte é critério, tá bom? Tudo que eu fiz dentro dessa arte é a critério, ok? Não tem uma obrigação, pô, preciso fazer assim, não. Se a gente construir da forma que eu construí, né, mas com seu background, com a sua imagem, né, as imagens da oração você colocou as suas, não tem problema nenhum, né? Não tem nenhuma regra. O importante é a gente ter esse resultado aqui no final. Então tá aqui, ó, a gente finalizou o nosso trabalho. Ele tá muito bacana. São duas pequenas diferenças, que é essa mão, né, que a gente colocou esse efeito. Eu vou deixar essa imagem disponível para download. Se quiser fazer, eu vou ensinar a fazer agora. E esse domingo aqui no Gradiente, né, que eu nem sabia que era um aplicativo pago do Canva. Eu achei que era algo grátis, né? Não tem nem por que colocar esse aplicativo como pago, mas tudo bem. Vamos lá, então eu vou colocar tudo aqui de novo. Eu vou copiar tudo de uma vez. E para você que tem um Canva Pro e quer utilizar esse aplicativo aí, vai vir aqui, ó, em Type Gradiente. Se você não tiver, você faz a pesquisa aqui em cima em apps, ok? E aí, qual que é a nossa fonte? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem a fonte Bebanus, né, que é a mesma. O espaçamento aqui está em 3.4 e as cores são essa aqui. Então, se você copiar isso aqui, que você vai ter esse mesmo resultado, ok? Vai ter o mesmo resultado, cara. E aí, eu vou até duplicar isso aqui e colar lá, para ser mais fácil. Você vê, a diferença ela é mínima, né? Assim ainda está super bonito, está bem legal. E aqui, essa imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar aqui um tamanho um pouquinho, ó, bem pouco. Ó, só para pegar esses dedos aqui em cima. Só isso. Agora o que eu vou fazer? Inclusive eu vou deixar essa imagem disponível para download, tá bom? Mas você mesmo pode baixar, né, essa imagem, fazer a pesquisa, baixar a imagem, fazer a remoção de fundo com o Remove BG, Photoroom ou o PhotoPA também. São opções aí gratuitas para remover esse fundo, ok? A gente está aqui, ó, com a nossa imagem. Ela vai no preto e branco também. E para você não ficar tendo esse problema aqui, ó, de passar a imagem e ela entrar na moldura, você vem e faz o bloqueio dessa moldura aqui, ó, no cadeado. Bacana, aqui a gente só vai bloqueamos apenas a posição, vamos bloquear ele totalmente. Agora está totalmente bloqueado, não nos atrapalha mais. Então aqui preciso aumentar a imagem até encaixar aqui, ó, tá vendo? Tem mais um pouquinho. Então aqui, ó, eu acho até que eu aumentei a imagem demais. Vamos ver aqui em cima. A imagem está muito grande. Vou diminuir ela. Está bloqueado, vamos desbloquear. Vou diminuir essa imagem um pouquinho. E deixar ela aqui só com esses dedinhos aqui para fora, ó. Que a gente precisa chegar no mesmo resultado aqui, ó. Tá vendo? Vamos bloquear novamente. Processo um pouquinho trabalhoso, mas a gente chega lá. Diminui mais um pouquinho. Aqui eu posicionar certinho. Tá aqui, ó. Tá vendo? Certinho.
Posicionei aqui e aqui eu posso diminuir. E aqui em cima, cara, eu não sei como que eu escondi esses dedos. Eu acho que a imagem tá menor. Deixa eu desbloquear essa imagem, diminuir ela para a gente conseguir chegar nesse resultado, para a gente conseguir finalizar esse vídeo. Então, ó, transpondo nossa imagem aqui, a gente pode diminuir ela mais um pouco. Pronto. Aqui a gente consegue ajustar. Pronto, vou bloquear ela novamente. Bloqueei. Aí aqui só diminui um pouco. Aumentar um pouquinho mais aqui, ó. E tá aí. O mesmo resultado da de cima. Sofremos um pouco, mas alcançamos esse resultado, ó. Vocês veem que deu um trabalhinho, um detalhezinho legal de fazer dentro do Canva. Mas dá um trabalhinho. Aí a mão, ela não atrapalha porque a mão tá aqui dentro, né? Então a gente não perde a imagem, tá vendo? Então a gente tem o mesmo resultado. Tá vendo? Uma ideia interessante. Só que essa imagem aqui, eu acho que ela tem mais algum efeito. Vamos descobrir pra gente ter o mesmo resultado. O vídeo está se prolongando um pouco por esses pequenos detalhes. A gente tem um pouquinho de contraste, a gente tem um contraste de 35. Vamos aplicar esse contraste de 35. Pronto. Não. Prontinho, a gente já tem esse efeito. Não sei de onde que eu tirei esse contraste de 35, mas a gente já tem esse efeito agora. E finalizamos, finalmente finalizamos a nossa arte aqui, como vocês podem ver. Então não tem muita diferença, aqui só está um pouquinho menor, né? Mas o vídeo já se prolongou bastante. Para não prolongar tanto, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa imagem que a gente construiu aqui, imagem de número 2. E depois que você baixa uma imagem, você pode fazer o pós dentro do Canva aqui com ela, né? Eu não cheguei a fazer com essa aqui porque eu acho que nem fica tão interessante, mas a gente pode testar aqui. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, eu agradeço, de verdade. Isso me ajuda bastante. E comenta, deixa alguma sugestão do que você gostaria de ver dentro desse canal, né? Do que eu posso te ajudar. Faz uma sugestão de algum conteúdo. A gente está com diversas guias aqui, então deixa eu tirar elas. Para quem não sabe tirar ou colocar Shift R, ok? Vou pegar a imagem aqui, ó. E a gente consegue trabalhar alguns detalhes nela. Então a gente vem aqui em ajustar, a gente pode colocar um pouquinho mais de contraste, ó. Conseguimos colocar um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de claridade, um pouquinho mais de nitidez, vibração. Então alguma coisa ficou muito estourada, acho que para claridade. Claridade eu vou deixar em 4. Então, o que isso faz diferença? Ó, vamos colar nossa imagem aqui. E a diferença é essa aqui, ó, tá vendo? Nessa intensificada das cores aí, ó. Então, eu gosto muito de fazer isso dentro do Canva. Se você chegou até aqui, comenta aí, intensificada no Canva, né? Pra mim saber que você conseguiu chegar até aqui. Então, espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma, que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. E até a próxima. Não se esqueça de deixar sugestões de vídeos aqui para o canal.